Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar como pode ser feito o cálculo de NDVI pelo software QGIS e também vou mostrar como podem ser obtidas imagens de satélite a partir do site do Earth Explorer do USGS, que é uma plataforma do governo dos Estados Unidos. Esse site ele permite acesso a alguns satélites, como o Landsat, Sentinel, o AV, HRR, enfim. Ele tem alguns satélites disponíveis que a gente pode baixar a imagem gratuitamente. Para acessar esse site, basta fazer um registro e validar esse registro, e logo após teremos um login. O usuário tem um login para acesso e baixar imagens gratuitamente. Então, eu já fiz o login aqui no site do USGS e também já inseri as coordenadas da área que quero trabalhar, da minha área de interesse e da área que eu quero baixar essas imagens. Então, essas coordenadas podem ser inseridas de diversas maneiras. Aqui eu coloquei em graus decimais, mas pode ser em graus minutos e segundos, pode ser a partir de um arquivo shapefile, de um KML. E também ele pede que selecionemos as datas. Então, eu já inseri de janeiro até setembro de 2018. E eu peço para ele carregar os satélites que eles têm disponível. Como eu já disse, aqui tem o Landsat, tem o Sentinel, tem o AV-HRR, enfim, fica a escolha do usuário, que eu vou mostrar com o Landsat, e peço para ele carregar os resultados. Assim que ele carrega, ele mostra algumas imagens que podem ser pré-visualizadas para verificar a presença de nuvens, a presença de ruídos. Por exemplo, essa imagem aparentemente está boa, e já essa imagem tem muita nuvem, então não é interessante utilizá-la para um cálculo de NDVI ou para retirar informações, nesse caso. Então, eu posso também visualizar essa imagem no mapa, que é só clicar em Show Browse Overlay, que ele irá carregar. Carregada a imagem, podemos dar um zoom e verificar se não tem nuvens em cima da minha área. Bom, escolhida a imagem, é só clicar nesse botão de Download Options e escolher qual desses formatos é de meu interesse. No caso, eu vou escolher o formato GeoTIFF Data Product e pedir para ele baixar. Aqui ele deslogou. Então, assim, eu peço para ele fazer o download. E ele já inicia esse download aqui. Como eu disse, a imagem é muito grande. Então, é interessante já fazer essa pré-visualização para não ter o trabalho de baixar a imagem muito pesada e perceber depois que ela está cheia de nuvens e que não é possível trabalhar com ela. Então, assim que a imagem é baixada, podemos extrair, que eu já criei uma pasta chamada Landsat. Eu extraí essa imagem. E ela vem com diferentes faixas, que no Landsat são chamadas de bandas. Que, por exemplo, a banda 2 é a banda do... Então, a banda 2 é a banda do azul, a 3 do verde, a 4 do vermelho, a 5 do infravermelho próximo e assim por diante. Podemos visualizar nessa tabela aqui, por exemplo, quais são as bandas e assim entender qual que é meu interesse e escolher essas bandas que irei utilizar. Para o cálculo do NDVI, utilizaremos as bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Então, vamos iniciar esses cálculos. Bom, com as imagens já baixadas, agora podemos fazer algumas correções, como correção atmosférica
E também podemos fazer outro processo, que é chamado de fusão. Nessa fusão, nós vamos mesclar a banda pancromática do Landsat 8 com outras bandas do RGB, as bandas 2, 3 e 4. Assim, nós teremos imagens com uma resolução espacial um pouco melhor. Então, para isso, eu criei uma pasta chamada DN, e nessa pasta DN eu inseri todas as imagens que vieram do site do USGS. Feito isso, criei outra pasta chamada Reflectância. Nessa pasta Reflectância é onde é a pasta que irá conter todos os dados já corrigidos. Essa pasta está vazia. Todas essas duas pastas estão inseridas em outra pasta chamada Correções, por questão de organização. Então, aqui no QGIS, eu vou clicar em Raster. Então, aqui no QGIS, na verdade, eu vou instalar primeiro um plugin, que esse plugin vai possibilitar esse cálculo de correções. Então, eu venho aqui em Plugins, Manage and Install Plugins. Vou buscar por SEMI, e ele já achou Semi Automatic Classification Plugin, e vou pedir para o QGIS instalar. Então, assim que ele instalar, eu posso dar um close. E aqui no canto superior esquerdo, na verdade aqui no meiozinho, ele aparece esse atalho. Então, eu vou maximizá-lo. E vou clicar em Pre-Processing. Aqui no Pre-Processing, ele vai perguntar de onde eu quero colocar os arquivos, quais são os arquivos de entrada. Então, eu vou pesquisar pelos meus arquivos. Assim como eu disse, eu só vejo esses arquivos numa pasta chamada DN. Então, eu vou selecionar esse folder. E ele também pede esse arquivo do MTL. Isso só se for imagem do Landsat. Então, eu vou selecionar esse MTL e dar um Open. Aqui ele pergunta o que eu quero fazer com essas bandas. E eu quero aplicar correção atmosférica. E eu também quero aplicar o Pen Shepherding, que é o que eu disse anteriormente, que é juntar, ele vai fazer uma fusão da banda pancromática com outras bandas do Landsat. Outra coisa importante de ser feita é a eliminação das bandas 1, 10 e 11. Aqui é possível mexer, alterar esses espaçamentos para a gente observar melhor o que está escrito. Então, eu vou eliminar essas três bandas, a 1, a 10 e a 11, que a correção dela é feita de forma diferente. E vou clicar nesse menos. E vou falar que sim, eu quero remover da tabela. E vou clicar nesse Run. Assim que eu clico no Run, eu vou selecionar qual que é a pasta de saída. Então, da mesma forma que eu selecionei o DN, eu vou pesquisar pela minha pasta, imagem de satélite, correções, e vou clicar na pasta de reflectância e vou selecionar esse folder. Assim que eu selecionar, ele vai carregar e já vai fazer todas essas correções. Esse processo demora um pouco. Assim que finalizado o processo, todas as imagens são carregadas no formato raster dentro dessa área. O próximo passo, para facilitar o gasto computacional, porque é uma cena muito grande, é fazer um recorte. Mas para fazer esse recorte, é importante fazer o empilhamento primeiro. Esse empilhamento ele possibilita fazer
por exemplo, uma composição de verdadeira cor. Então, para fazer o empilhamento, nós vamos fazer em Raster, em Miscellaneous e Merge. Aqui ele pede para a gente escolher quais são as bandas que vamos utilizar para empilhar. Para uma cor verdadeira, nós vamos usar a banda 2, a banda 3, a banda 4. E no cálculo do NDVI, nós vamos utilizar, além disso, a banda 5, que é a banda do infravermelho próximo. Então, nós pedimos para ele carregar. E ele também pede um arquivo de saída. Aqui eu já criei uma pasta para o arquivo de saída que eu chamei de imagem empilhada. E eu vou dar um nome para ele, como, por exemplo, empilhamento. E vou pedir para ele carregar, para ele salvar. Aqui nós também precisamos marcar algumas opções, como, por exemplo, Place each input file into a separate band. Que cada banda vai ficar separada dentro desse arquivo empilhado. E também eu vou pedir para ele, assim que terminar, ele vai já abrir esse empilhamento na minha área do QGIS. Então aqui eu vou aplicar OK, e esse processo também demora um tempinho. Assim que o processo é finalizado, ele já carrega essa imagem empilhamento aqui na área do QGIS. Então já podemos remover as demais. Segurar o Ctrl e clicar em cima do nome de cada uma facilita para remover todas de uma vez. Então eu clico com o botão direito e Remove e OK. Mesma coisa. E Remove. Aqui vocês podem notar que a minha área, o meu talhão já está inserido no QGIS. Eu vou utilizar essa área para fazer o recorte mais para frente. Então aqui já podemos fazer uma composição de verdadeira cor nessa área, nessa imagem, que é só clicar 2 vezes. E nós sabemos que a banda 2 do Landsat 8 corresponde à banda do azul, a banda 3 à banda do verde e a banda 4 do vermelho. Mas quando fizemos o empilhamento, ele mudou de número. A banda 2 passou a ser a banda 1 e assim por diante. Então, já que eu quero fazer uma composição de verdadeira cor, a antiga banda 4, que era do vermelho, ela passa a ser banda 3. Então, aqui eu seleciono banda 3. A do verde continua sendo a 2. E a do azul, que antes era a banda 2, ela passa a ser a banda 1. Então, aqui eu coloco os valores de máximo e mínimo. Peço para carregar, que aqui já vai fazer o carregamento. E eu aplico e dou OK. Como eu disse, é interessante fazer o recorte, porque o gasto computacional para uma imagem desse tamanho é muito. Então ele faz essa composição de verdadeira cor, mas agora vamos fazer o recorte, para depois calcular o NDVI. Para recortar essa área, nós vamos em Raster, Extraction, se for em português é extração, e recortar. Em inglês ele está como Clipper. Aqui ele pergunta qual que é o raster que eu quero recortar, ele já entendeu, já que é o único raster carregado na área do QGIS, como empilhamento. Eu vou selecionar um arquivo de saída, que assim como a imagem de empilhamento, eu já tinha carregado um arquivo, uma pasta, que eu vou chamá-la de recorte. E dentro dela, eu vou salvar. No caso, minha área é Motuca, eu vou salvá-la como Motuca Recorte. É interessante colocar nomes pequenos, porque esses softwares de SIG, eles dão problemas quando os nomes são muito grandes. Então, usar siglas é bem interessante.
Então, vamos clicar em salvar, e ele já vai salvar esse recorte. Então, assim que finalizado, ele fica recortado dessa forma, onde ele atribui valores de 0 para áreas que estão fora do recorte. Ele fica um recorte meio estranho, mas para o cálculo do NDVI vai dar tudo certo, e nós vamos gastar bem menos computacionalmente. Então, nós temos a imagem recortada e ela já está salva em uma pasta. Podemos retirar esse empilhamento daqui, por exemplo. Remove. E podemos retirar ela de Motuka também, pois já temos ela recortada no QGIS. Aqui, assim como fizemos para a anterior, nós podemos fazer uma composição verdadeira, de cor verdadeira, e aplicar. E assim, podemos fazer o cálculo do NDVI a partir dessa imagem recortada. Ou podemos utilizar também, aqui vocês podem perceber que eu inseri novamente o empilhamento e o contorno. E podemos fazer o cálculo do NDVI para o empilhamento. E ele é feito da seguinte forma. Nós vamos em Raster, Raster Calculator. E o NDVI, ele é um índice, então ele é feito a partir de um cálculo matemático, que constitui na banda do infravermelho próximo, menos a banda do vermelho, dividido pela banda do vermelho mais a banda do infravermelho próximo. Então, nós vamos criar essa fórmula, abre parêntese, banda do infravermelho próximo, que é a banda 4, menos a do vermelho, dividido pela banda do infravermelho próximo, mais a banda do vermelho, e fecha parênteses. Aqui ele pede um arquivo de saída. Eu já também criei uma pasta. Aqui é a pasta de correções, imagem empilhada, eu criei uma pasta de NDVI. Eu vou salvar nessa pasta. Eu vou chamar de NDVI da área. NDVI da Motuka. E vou pedir para salvar. E aqui ele pergunta o formato. Nós podemos salvar no formato GeoTIFF. E também podemos salvar no formato de shapefile, que ele identifica como ASCII shapefile. E pedimos para adicionar ao projeto. E é só dar OK, que ele já faz esse cálculo. O cálculo do NDVI é rápido. Então, assim que ele termina, ele já adiciona a tela. Então, aqui, ele já criou o NDVI. Eu vou desselecionar as demais áreas. E aqui ele não é possível visualizar muita coisa, porque ele está na escala de cinza. O que nós podemos fazer é clicar 2 vezes, escolher o Single Band Pseudo Color e selecionar, por exemplo, do vermelho para o verde. Carregar os valores de mínimo e máximo e pedir para ele carregar. E aplicar a área. E OK. Então, ele já carrega os dados nessa coloração. O que podemos fazer agora é recortar para a área de interesse. Então, vamos em Raster, Extraction, Clipper. Vamos recortar agora pelo NDVI. Vamos salvar em uma pasta já pré-determinada para isso, como por exemplo recorte, e vamos salvar como NDVI recorte, pedir para salvar por Mask Layer, que isso quer dizer que ele vai recortar pela área da Motuka, e vamos selecionar essa caixinha aqui, que é para ele recortar exatamente no formato da área. E vamos pedir para ele manter a resolução do layer de entrada e dar um OK.
Terminado o processo, nós podemos desselecionar o NDVI Motuca. Percebemos que temos exatamente a área. Eu prefiro dessa forma porque quando o QGIS recorta apenas pelo empilhamento, antes de fazer o cálculo do NDVI, ele não fica essa área certinha, como podemos ver aqui exatamente no formato do contorno. Então aqui podemos clicar 2 vezes, fazer da mesma forma como o Single Band Pseudocolor, ele já carrega do verde para o vermelho. Vamos selecionar os valores de mínimo e máximo e pedir para download nele, ele carrega esses valores e pedimos para aplicar. E assim podemos visualizar o NDVI com os valores mais baixos e valores mais altos, já na área recortada. Então, pessoal, é isso e até o próximo vídeo.